A gente falava aqui ontem também sobre a instituição em si, as cobranças que se tem em relação à atuação, né? Porque nós temos as subseções, temos as seccionais e temos a OAB em nível federal. Isso cobra muito a OAB e a gente percebe assim que a OAB um pouco ficou distante assim de questões mais relacionadas ao nosso dia a dia, as questões relacionadas assim mais ao fator social, né? A senhora também entende dessa forma? É preciso se aproximar? Qual é a sua visão da ordem em nível nível nacional? Eu concordo, eu acho assim, eu acho que sempre tem pontos a serem melhorados. Né? Até voltando àquela questão da política que a gente falava agora há pouco, né? Muitos dizem assim, a OAB está mais preocupada com ideologia no Brasil que com qualquer outra coisa. Não sei se é a sua visão também, mas há essa cobrança, né? A minha visão como professora de direito constitucional, eu sempre procuro ter uma visão técnica, pelo ponto de vista assim, o que diz a Constituição, o que diz os tratados internacionais, o que diz a lei. E assim, essa questão de ideologia, em tudo existe uma ideologia. Né? Existem ideologias que são inclusivas, outras que são exclusivas. Qualquer aspecto, o que é ideologia? É um ideal, você busca um ideal. Né? A OAB está distante, eu concordo em partes com o senhor. Eu acho que precisa se aproximar mais. E essa é uma das razões que a gente está se colocando como candidato. Justamente por achar essa distância. Eu particularmente, agora falando de forma individual, não me senti agregada, não me senti abraçada, não me senti incluída, e escuto isso diariamente também nas visitas. Né? Então, nesse sentido que a gente decide se colocar, e também como um ser atuante, né? Agente nas transformações, naquelas mudanças que a gente quer. Né? Muitas vezes a gente reclama, a gente fala, isso não está bom, a OAB está isso, mas a gente às vezes não se coloca como alguém que quer mudar. Então, assim, hoje a campanha, a gente já está tendo uma série de trabalhos e a gente sabe que ganhando a disputa a gente vai ter muito trabalho. E como a gente falou antes, é um trabalho que é voluntário, né? A gente não recebe nada para isso, mas que é algo, por isso que a pessoa tem que estar com muita vontade, tem que estar com gana e tem que querer fazer algo bom. Né? Tem que querer, assim, eu quero bem para os meus colegas, independentemente... porque depois termina, quem for eleito é a classe, né? A categoria dos advogados que está sendo representado pela instituição. Eu tenho vários amigos nas outras chapas. Ontem, inclusive, a gente estava numa visita e nos encontramos ali com alguns colegas de outra chapa. E, assim, tenho carinho, admiração, respeito, né? Mas eu tenho certeza que a nossa chapa é a melhor para a advocacia, porque é a chapa que tem algo diferente, que é uma chapa marcada pela coragem dos seus integrantes. A gente tem o nosso secretário adjunto, o doutor Eduardo Salles, que não está aqui, mas ele tem uma série de ações importantíssimas que ele conquistou, que reverbera para toda a advocacia, junto ao CNJ, né? Junto ao Tribunal de Justiça e vários outros. Estou dando um exemplo aqui, mas eu tenho orgulho da minha equipe. Eu tenho orgulho da chapa que a gente compôs. Eu tenho orgulho dos conselheiros, das conselheiras e da diretoria. Eu tenho segurança de estar ao lado dessas pessoas. São pessoas que a gente ganhando, a gente vai fazer um bom trabalho. Eu garanto, claro que assim como o senhor falou, a gente sempre vai ter algo a melhorar, né? E eu respeito o que foi feito para trás. Agora, eu acredito que a gente precisa mudar. A gente não é saudável para a sociedade, para a democracia, ficar se repetindo. É bom que venham pessoas novas. E a prosperidade é algo abundante, que é para todos. Não é algo que a gente precisa reduzir num grupo lá. Né? A lei da abundância, né? É a lei da abundância, eu acredito nela. Eu ouvia anteriormente, Fábio, especificamente sobre a Caixa de Assistência e sobre o investimento que a instituição está fazendo em relação à sede própria, né? E me transpareceu que, veja agora o trocadilho, né, que estaria faltando transparência, né? A instituição ela tem um fundo de assistência, enfim, como toda instituição, a partir de contribuições individuais. Isso. Né? Faltaria, para não dizer que não tem, seria até deselegante de nossa parte. Mas, nesse aspecto específico, faltaria algo mais,
faltaria transparência especificamente sobre aquilo que a senhora mesmo colocou, que não sabe quanto vai ser investido. Na vossa visão de chapa, seria diferente o tratamento disso? Olha, a transparência é um dos princípios basilares da nossa chapa. Transparência, a verdade e a coragem. Então, a gente tem princípios que nos unem e eu acredito assim que quanto mais transparência, melhor. Eu não vou aqui fazer comentários sobre, né, que seria irresponsável da minha parte, né? Mas eu posso falar assim, eu não fiquei sabendo informações que eu acho que são importantes, tá? Então, eu acredito que quanto mais transparência, a democracia ela está ligada à transparência diretamente, né? E eu acho que a gente precisa, nesse aspecto, seria um ponto realmente que a nossa chapa viria a trabalhar, né? Com procurar trazer mais transparência e mais assim aproximação. Acesso à informação por parte tanto dos advogados quanto da comunidade, enfim. E chamar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito acessível e eu não tenho assim medo de chamar, vem me diz o que não está legal para a gente melhorar. Né? Vamos fazer junto, vamos tornar melhor para todo mundo. Agora, claro, muitas vezes a gente consegue melhorar alguma coisa, vai ter um outro problema ali. Então, eu acho que não é uma questão nem da gente sacramentar ou não, sabe? É mais no sentido realmente de trazer esse novo, né? Respeitando o que você passou, né? Admirando o que passou, pegando aquilo que foi bom e melhorando. Mas, assim, a gente precisa de mudança, a gente precisa de caras novas, a gente precisa de ideias novas, projetos novos. Então, acho que isso é muito importante. A eleição vai ser somente eletrônica ou híbrida? Híbrida. Aqui também, na mesma forma do Estado. Eu não ouvi, então, desculpa. É uma classe unida ou não, doutora Karen? Sabe que tem a brincadeira dos radialistas, que se for fazer uma assembleia para decidir o futuro da profissão, não junta meia dúzia, mas se fizer um churrasco na esquina, enche a casa, né? Talvez até por falta de um trabalho melhor do sindicato que defende a categoria. Aliás, o Hugo Silveira Lopes, né, faleceu recentemente, eterno presidente do sindicato dos radialistas, né, que esteja num bom lugar, mas falta assim, uma representatividade maior, né, principalmente no interior, que a gente tem aí o sindicato nosso aqui, eternamente na capital. Que é diferente do sindicato dos jornalistas, que é o nosso caso, né, então, ou seja, também nós temos essas... Mas a classe dos advogados, ela é unida ou os advogados pensam mais assim, individualmente? O que eu vejo, assim, é que, bom, aqui nesse plano astral que nós estamos, nessa dimensão terrena, somos seres em constante transformação e formação e melhoramento, né? Então, a classe de advogados está nesse meio. Eu escuto muitos advogados se queixando disso, do individualismo. Eu sempre recebi apoio. E eu vim para Chapecó em 2010, Chapecó abriu os braços para mim. Eu sou muito grata a Chapecó. Ontem estava assistindo o jogo da Chapecoense. Eu acompanhei toda a evolução da Chapecoense, né, da série. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu não sei se não estava na C ou D, alguma coisa assim. Em 2010 tinha pulado da D para C. Eu acompanhei. Então eu tenho um filho chapecoense. O pessoal pergunta para ele, tu é do Grêmio ou do Inter? Ele fica bravo, ele diz, não, eu sou da Chapecoense. Então, assim... Eu, aqui em Chapecó, em Santa Maria, sempre fui abraçada, então não posso dizer comigo que isso aconteceu. Hoje, nesse processo da OAB, nós temos um grupo gigante no WhatsApp que a gente fez durante a pré-campanha, um grupo filtrado, que a gente não foi colocando qualquer pessoa lá. A gente conversou, estamos num projeto, e as pessoas foram entrando. Esse grupo, que ele é o símbolo da nossa presença física, né? E enfim, da rede social que a gente tem física, né? Que foi simbolizada ali no WhatsApp, é um grupo de advogados fortes do oeste de Santa Catarina, de Chapecó e da nossa região, que está realizando um movimento, que é um movimento que não vai terminar no dia 25 de novembro. E eu sinto muita força, eu me sinto encorajada, eu me sinto segura com essas pessoas, eu me sinto amparada. Então, eu acredito que existe, sim, a união
pelos advogados. E, claro, existem os problemas também, que são decorrência disso que eu acabei de falar. O ser humano é um ser falho. É um ser que, às vezes, não enxerga. Não enxerga uma distância que é necessária para a evolução, né? E eu acredito, assim, acima de tudo, eu estou como candidata hoje à presidência para uma evolução minha como pessoa também, né? E que bom que meus colegas veem no meu nome alguém com potencial para fazer a representação da classe. É um enorme orgulho isso. Eu estou grata por ser candidata e eu já me sinto vitoriosa. Nós já ganhamos essa eleição porque nós ganhamos um grupo de advogados fortes, admiráveis, corajosos e profissionais excelentes. Tem pessoas ali que fazem um trabalho, petições, assim, que eu acompanhei, maravilhoso, né? E eu hoje estou com 43 anos, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu sou sargento da reserva do Exército, eu fui servidora da Universidade Federal de Santa Maria, eu trabalhei numa clínica renal, né? Depois que vim para Chapecó, olha só, A senhora deixou as fileiras do Exército para exercer a advocacia, é? O meu sonho era fazer direito. Então, só que eu tive a minha filha jovem, né? Eu tenho uma filha hoje de 24 anos, a minha primogênita, e eu pensei, eu preciso trabalhar, porque eu sou filha de um policial civil aposentado e de uma enfermeira, né? Numa família lá em Santa Maria. E aí eu preciso trabalhar. Fiz o curso de técnica de enfermagem e fui trabalhar na clínica renal. E ali foi uma sacudida na minha vida, né? Porque eu era muito novinha e não tinha tido experiências assim. Quando eu cheguei lá, eu me deparo, eu ligava os pacientes na máquina, né? Uma agulha muito grossa. E aí tu conecta e a máquina fica filtrando sangue. E eles ficam 4 horas ali 3 vezes por semana. Então aquilo ali me deu um chacoalhão, né? Ele diz, Por isso, cara, do seu livro. Por isso o meu livro. E aí o que aconteceu? Ali, mas o meu sonho era fazer o curso de Direito. Então, eu entrei no Exército, lá eu fiz todo o treinamento com armamento, eu pilotei um M113, eu atirei com fuzil, com pistola, aprendi a atirar com .50, orientação diurna e noturna no campo, operações no campo, várias coisas assim que me tornaram mais fortes também. E nisso eu fazia o curso de Direito. Então, muitas vezes eu chegava atrasado, porque o coronel mandava a gente ficar lá e tal, serviço. E aí o comandante lá, o coronel, falou, Karen, já que tu está fazendo Direito, tu vai ministrar as aulas de penal militar e processo penal militar. E ali eu me descobri como professora também, porque daí eu ministrava as instruções para os soldados, para os cabos, para os sargentos. E me apaixonei, e no Exército a gente tem muita coisa da didática, né? Isso me ajudou muito, e os alunos falam muito isso. Prof, eu gosto das tuas aulas porque tu é didática, fala do introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. E ali também eu fiz várias instruções Quanto tempo que eu não ouvia essa, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, nisso, quando eu estava no finalzinho da graduação, eu passei no concurso na universidade, eu trabalhei na UTI lá, com pacientes de alto índice de gravidade, né? E passei na OAB, comecei a advogar e, em seguida, meu marido passou num concurso, veio para cá e foi um desafio para mim, porque eu imaginei que eu ia ficar para sempre em Santa Maria. Vim para cá em 2010 e, como eu falei para vocês, Chapecó me abraçou e eu sou muito feliz aqui. Meu marido teve a oportunidade de ser transferido, eu não quis, não quero, eu gosto muito de Chapecó. E, realmente, minha experiência na clínica renal fez com que eu, advogada, então, escrevesse esse livro que se chama É o único livro sobre a pessoa transplantada no Brasil. Faz um mês atrás eu dei uma palestra na Câmara de Deputados Federais sobre ele. E esse livro ele inspirou um projeto de lei que está tramitando hoje, que é o projeto de lei 4613 de 2020, que está na Câmara para ser votado, e que defende que os direitos da pessoa com deficiência sejam estendidos para a pessoa transplantada. Porque a pessoa transplantada está num limbo, ela está desassistida pelo Estado. Por exemplo, as cotas no mercado de trabalho, né, e etc. e tal. Então, é muito grave isso que está acontecendo e até é importante que as pessoas saibam, porque eu tenho certeza que tem pessoas transplantadas aqui ou que estão na fila esperando um transplante nesse momento. Eu estou muito ligada à Associação Brasileira de Transplantados, a Associação aqui de Chapecó dos Transplantados. Tudo que eu posso fazer, eu estou ajudando. Esse livro, antes de ser livro, ele era um artigo. O primeiro foi publicado em um evento internacional da UNOESC, o segundo no Conjur, e aí ele foi premiado, e por isso eu e meu marido, nós dois somos os autores, decidimos escrever esse livro e ajudar as pessoas transplantadas nessa luta pela conquista de direitos, né? Então, é muito importante.
Estamos em cima da hora, 8h44. Isso já é pauta para outro momento. A gente trata, certamente, podemos falar mais até sobre esse assunto. A gente começou 8h05 o bloco, 8h06 a entrevista, né? 8h44 agora. Então me ajude aí se... São 38 minutos. Exatamente. É isso? Né? Tô mais ou menos. De 30 a 40, então estamos a nossa fechando. proposta é essa de meia hora, 40 minutos, mas a primeira entrevista sempre baliza as outras, né? Que o tempo dado a um candidato a gente dá para os demais, né? Quero agradecer aqui a Karen pela presença, Karen Machado, que é candidata da chapa 102, concorre, claro, na eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Chapecó, com quem nós conversamos hoje. Obrigado e vamos aguardar a presença aqui dos outros candidatos, são mais 2, né? E a gente, no próximo bloco, passa esse calendário certinho e a eleição no dia 25. Obrigado. Eu agradeço o espaço que a Rádio Chapecó nos dá e agradeço ao senhor Edu e ao senhor Fábio e todos os trabalhadores da Rádio Chapecó. E peço que as pessoas agradeçam a audiência, um grande beijo. E também, quem quiser saber mais informações, que acesse @professora Karen Machado. Obrigado.